o jovem passou 4 dias perdidos na mata, na montanha mais alta do sul do país. O nome dele é Roberto. Enfrentou todo tipo de perigo, frio, fome, medo de morrer. Uma entrevista emocionante. Ele revela agora pra gente os detalhes do que passou depois de caminhar, imagine, mais de 20 quilômetros sozinho. O que eu usei mais foi estratégia, para poder passar pelos lugares sem que a correnteza me levasse. Foi assim que o jovem de 19 anos sobreviveu durante 4 dias e 4 noites. O teto do sul do Brasil, o Pico Paraná, não é um palco neutro. Ele exige um pacto de sangue com quem se atreve a conquistar seus 1.877 metros de altitude. Na virada de ano de 2026, esse pacto é quebrado não pela fúria imediata da natureza, mas por uma sequência de decisões humanas documentadas, minuto a minuto, em uma arena digital. O caso de Roberto Farias Tomás, um jovem de 19 anos, e sua amiga Tayane Smith, de 20 anos, começa como uma crônica de aventura compartilhada no Instagram e termina como um pesadelo de isolamento absoluto. O gancho deste drama reside na colisão brutal entre o exibicionismo digital e a realidade crua da sobrevivência em um ambiente onde o erro é fatal. Enquanto Tayane publica uma série de vídeos celebrando a jornada, mostrando a subida e a energia do Réveillon, o público acompanha, sem saber, os passos finais de Roberto antes de ser engolido pela Mata Atlântica de altitude. No dia 1º de janeiro, a descida transforma-se em um labirinto quando Tayane toma uma decisão que selará o destino do amigo. Ela o deixa para trás, alegando que ele está muito devagar. A jornada de Roberto e Tayane para o cume do PP é planeada como uma celebração. Desde o início da trilha, Tayane Smith transforma a ascensão em conteúdo para seus seguidores. Ela registra a chegada, a montagem da barraca sob a chuva persistente e o esforço físico. Em suas postagens, que circulam amplamente após o desaparecimento, a dinâmica entre os dois começa a revelar tensões. Tayane descreve Roberto como estressante e devagar, registrando que ele grita durante o percurso e até vomita algumas vezes devido ao esforço e à altitude. O Pico Paraná não tolera fraquezas. O terreno exige o uso de grampos metálicos em paredões de granito, o enfrentamento da vegetação cortante de caratuvas e a navegação por raízes úmidas e escorregadias que formam armadilhas naturais. Mesmo assim, os vídeos mostram a beleza arrebatadora do nascer do sol do maior pico do sul. Uma visão que, ironicamente, Roberto Farias Tomás luta para testemunhar antes que sua própria luz seja testada pela escuridão da serra. O ponto de virada ocorre na manhã do dia 1º de janeiro de 2026. Após passarem a virada no cume, Roberto e Tayane iniciam a descida. É neste momento que a ética do montanhismo é confrontada pela impaciência, alegando que o ritmo de Roberto é incompatível com o seu e querendo seguir um grupo de 3 corredores que passa por eles. Tayane Smith toma a decisão de separar-se do amigo. Ela o deixa sozinho em um ponto da montanha, confiando que ele seria ajudado por outros ou que conseguiria descer. Essa decisão quebra o princípio sagrado da custódia mútua em ambientes de risco.
Roberto, de 19 anos, com pouca experiência e já debilitado fisicamente, sem lanterna de cabeça, sem abrigo e com suprimentos inadequados para pernoite, é deixado para trás. Nos vídeos seguintes de Tayane, Roberto Farias Tomás não volta a aparecer. A audiência digital, que antes vibrava com a aventura, agora assiste, em retrospecto, ao início de um desaparecimento. E quando a noite de 1º de janeiro cai sobre o maciço do Ibitiraquiri, o silêncio uivante engole Roberto Farias Tomás. A desorientação em áreas de Mata Atlântica densa é rápida e devastadora. Sem pontos de referência e com a neblina característica da região reduzindo a visibilidade a poucos metros, um desvio de centímetros da trilha principal é o suficiente para entrar no setor das sombras. Roberto percebe que está sozinho. O medo, um visitante paralisante, ocupa seu peito enquanto ele grita pelo nome de Tayane, mas o vento da serra devora seus gritos. Ele não tem como saber que sua amiga já está longe, seguindo seu próprio ritmo. Sem saber o que fazer, Roberto começa a descer por encostas íngremes e perigosas, afastando-se cada vez mais da rota onde as buscas normalmente começam. Ele caminha entre as fendas do paredão da Conquista, onde um deslizamento significa uma queda fatal de centenas de metros em direção ao vale do rio Cacatu. Enquanto Roberto Farias Tomás enfrenta sua primeira noite de agonia, a serra começa a sugar o calor de seu corpo. A temperatura nas altas altitudes do Paraná despenca facilmente para marcas próximas de 5 graus C no verão, devido à inversão térmica e à umidade extrema. Roberto está vestido com roupas inadequadas para esse nível de exposição. Cada músculo se contrai em um esforço involuntário para manter os órgãos vitais funcionando, enquanto a mente luta contra alucinações causadas pela desidratação e pela exaustão. Ele não tem comida. Ele bebe a água da chuva que se acumula nas folhas e nas depressões das pedras, ciente de que a sobrevivência começa a se tornar um milagre biológico a cada hora que passa. O Pico Paraná, com seus ecossistemas únicos e fauna que inclui onças pardas e jararacas, testa o limite do instinto de preservação de um jovem de 19 anos que se recusa a aceitar que o seu fim seria escrito no isolamento absoluto de um abismo paranaense. A introdução deste caso nos confronta com uma reflexão sombria sobre a era da hiperconexão e a erosão da responsabilidade interpessoal. Vivemos em um mundo onde acreditamos que nossa presença digital nos protege do perigo, mas a montanha desmente essa arrogância em segundos. O desaparecimento de Roberto Farias Tomás não é apenas sobre um erro de trilha, é sobre o colapso do pacto silencioso de custódia mútua que firmamos ao caminhar ao lado de alguém em ambientes de risco extremo. A negligência inicial e a priorização do próprio ritmo ou da própria chegada ao cume em detrimento do companheiro mais fraco levantam questões profundas sobre nossa ética moderna. No momento em que Tayane Smith deixa Roberto para trás na escuridão da descida, ela não apenas o separa física, mas o entrega a um ambiente que não conhece a misericórdia.
A sobrevivência de Roberto, portanto, não começa com o resgate técnico, mas com a recusa desesperada de um jovem de 19 anos em aceitar que o seu fim seria escrito no silêncio de um abismo paranaense. A história de Roberto Farias Tomás e Tayane Smith expõe a fragilidade dos laços humanos diante do instinto de autopreservação e do exibicionismo digital. A montanha não possui maldade, ela é apenas um teste de resistência física e psicológica. E, contudo, o abandono de um companheiro em um ambiente onde o erro é fatal levanta questões profundas sobre a nossa ética moderna. Até que ponto somos responsáveis por aqueles que caminham ao nosso lado? O isolamento de Roberto é um espelho de uma sociedade que, por vezes, prioriza a própria chegada ao cume e a documentação digital, esquecendo que ninguém deveria ser deixado para trás na escuridão da trilha. A montanha não possui Wi-Fi, mas possui memória, e cada centímetro do solo escorregadio do Pico Paraná guarda agora os vestígios de uma desintegração social e física, enquanto o mundo digital ainda consome os vídeos de Tayane Smith, onde o sol nasce de forma triunfante sobre o mar de nuvens. A realidade de Roberto Farias Tomás mergulha em uma penumbra úmida e hostil. O relógio marca o início da tarde de 1º de janeiro de 2026. O distanciamento entre os dois amigos, que começou como uma diferença de ritmo, consolida-se como um abismo intransponível. Roberto observa o vulto de Tayane e dos 3 corredores de montanha desaparecerem na curva da trilha, logo após o trecho conhecido como a 2, uma zona de transição onde o caminho se torna confuso entre blocos de pedra e raízes de árvores centenárias. O jovem de 19 anos tenta acelerar o passo, mas seu corpo, castigado pela desidratação e por sucessivos episódios de vômito documentados nas redes sociais, simplesmente não responde. Ele está no coração da Serra do Ibitiraquiri, um complexo geológico onde o erro de um único metro significa o isolamento total. A psicologia da sobrevivência ensina que o pânico é o primeiro predador a atacar. Quando Roberto percebe que o som das vozes de seus companheiros foi substituído pelo sibilar constante do vento nas caratuvas, o terror se instala. Ele tenta seguir o que acredita ser a trilha principal, mas a névoa que sobe do vale com uma velocidade predatória apaga os pontos de referência. Sem sinal de celular e sem um GPS de trilha, ele comete o erro clássico do montanhista desorientado. Ele decide descer em linha reta, buscando o que imagina ser a base da montanha. No entanto, o Pico Paraná é cercado por cânions profundos e encostas que terminam em paredões verticais. Roberto entra no setor das encostas que drenam para a face sul, uma região de mata densa e terreno instável. A cada passo, ele se afasta da rota de resgate e se interna em um território onde a luz do dia mal penetra o dossel florestal. Ele não carrega barraca, não possui saco de dormir e sua reserva de água acaba em poucas horas.
Enquanto Roberto luta contra a gravidade e a vegetação que rasga sua pele, a repercussão dos vídeos de Tayane Smith toma proporções inesperadas na internet. O contraste é brutal. De um lado, registros de uma celebração estética no ponto mais alto do estado. Do outro, a notícia crescente de que um dos protagonistas daquelas imagens não retornou. A família de Roberto, em um estado de angústia crescente, busca informações, enquanto Tayane enfrenta o julgamento imediato das comunidades de montanhismo. O grupamento de socorro tático, GHOST do Corpo de Bombeiros, é finalmente acionado. Os especialistas em busca e salvamento em montanha iniciam o planejamento tático, utilizando os vídeos publicados por Tayane como uma linha do tempo forense. Cada detalhe visual, a posição do sol, o estado das roupas de Roberto, os pontos de referência geográficos ao fundo, torna-se uma pista vital para delimitar a área de busca original. O desafio é hercúleo. O Pico Paraná abrange uma área de preservação ambiental de milhares de hectares de terreno acidentado. A primeira noite de Roberto no isolamento é um teste de resistência biológica. O frio da Serra do Mar, intensificado pela umidade que satura suas roupas, inicia o processo de hipotermia leve. O corpo humano, em um esforço desesperado para manter a temperatura interna em 37 graus C, dispara tremores incontroláveis que consomem as últimas reservas de glicogênio muscular. Roberto encontra um abrigo improvisado sob uma fenda de rocha, tentando se proteger da chuva fina que não cessa. A escuridão é absoluta. No silêncio da montanha, cada quebrar de galho soa como uma ameaça. Ele sabe que aquela região é habitat de grandes felinos, como a onça parda, e serpentes venenosas, como a jararaca da serra. O medo da morte deixa de ser uma abstração filosófica e torna-se um peso físico no estômago do jovem. Ele bebe a água que escorre pelas pedras, uma mistura de terra e detritos orgânicos, mas é a única forma de manter o volume sanguíneo mínimo para evitar o colapso renal. No segundo dia, 2 de janeiro, as equipes de busca iniciam a progressão no terreno. O helicóptero Falcão, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, MOA, sobrevoa as cristas das montanhas, mas a cobertura de nuvens baixa impede que os sensores térmicos identifiquem qualquer sinal de vida nos vales profundos. Os socorristas do GHOST, carregando mochilas de 30 quilos com equipamentos de resgate vertical, percorrem quilômetros de trilhas secundárias. Eles chamam pelo nome de Roberto, usam apitos e sinais luminosos, mas o jovem já desceu demais. Ele está agora em uma zona de sombra acústica, onde o som do helicóptero e os gritos dos socorristas são abafados pela densidade da floresta e pelo relevo acidentado. Roberto tenta sinalizar, mas sua fraqueza impede que ele faça movimentos vigorosos. Ele descobre que a descida, que parecia a solução, tornou-se sua maior armadilha. Ele está preso em um fundo de vale cercado por paredes de granito impossíveis de escalar sem equipamento. A fome começa a cobrar seu preço. O cérebro, privado de glicose, entra em um estado de letargia e confusão mental.
Roberto relata períodos de perda de consciência e sonhos vívidos que se misturam com a realidade. Ele vê vultos entre as árvores e acredita ouvir a voz de sua mãe, apenas para acordar com o toque gélido de uma folha úmida em seu rosto. A resiliência demonstrada pelo jovem de 19 anos desafia as estatísticas. A maioria das pessoas, sob tal estresse psicológico e privação física, sucumbiria ao desespero e cometeria erros fatais, como tentar saltar fendas ou ingerir plantas venenosas. Roberto, contudo, mantém um instinto de preservação rudimentar e eficaz. Ele permanece próximo aos cursos de água, sabendo que a hidratação é sua única moeda de troca com a vida. Enquanto isso, na base da montanha, a pressão pública aumenta. O caso de Roberto Farias Tomás deixa de ser um acidente de trilha e torna-se um fenômeno nacional, discutido em todos os telejornais, onde a pergunta "onde está Roberto?" ecoa como um lembrete da fragilidade humana. A análise deste segundo ato nos revela a desconexão perigosa entre a nossa percepção mediada por telas e a aspereza do mundo físico. Os vídeos de Tayane Smith criaram uma ilusão de controle e segurança que a montanha desintegrou em poucas horas. Roberto, abandonado pelo grupo e pela tecnologia, retrocedeu milênios em sua condição humana, tornando-se um sobrevivente solitário em um ecossistema que não perdoa a falta de preparo. Este capítulo do drama nos força a encarar a solidão mais profunda que existe. Aquela que ocorre quando o mundo inteiro sabe que você desapareceu, mas ninguém consegue ouvir seus gritos. O desenvolvimento inicial desta tragédia é um estudo sobre a falha dos sistemas. O sistema de parceria, o sistema de orientação e o sistema de segurança, deixando apenas a vontade nua de um jovem que se recusa a ser apenas mais uma estatística nos arquivos do Ibitirakere. A transição do cume para o abismo, no caso de Roberto Farias Tomás, serve como uma metáfora poderosa para a nossa sociedade contemporânea. Frequentemente estamos tão focados em documentar a nossa ascensão e o nosso sucesso que negligenciamos a segurança da nossa descida e a integridade de quem nos acompanha. A montanha revela que a verdadeira força não reside na velocidade da escalada, mas na capacidade de sustentar o outro quando o terreno se torna instável. O isolamento de Roberto é o resultado de uma falha de empatia que a natureza, em sua indiferença monumental, apenas amplificou até as últimas consequências. 72 horas. Esse é o marco temporal onde a ciência da sobrevivência deixa de projetar probabilidades e começa a contar milagres. No terceiro e quarto dia de desaparecimento, o corpo de Roberto Farias Tomás entra em um regime de autofagia severa. Sem a ingestão de calorias e sob o fustigamento constante da umidade da serra do Ibitirakere, o organismo consome os próprios tecidos para manter o coração batendo e os pulmões em expansão. Roberto já não caminha, ele arrasta-se. O Pico Paraná, que nos vídeos de Tayane Smith reluzia como um troféu de conquista, agora se revela um carrasco silencioso.
O jovem de 19 anos encontra-se nas profundezas do vale, onde a densidade da Mata Atlântica impede que o calor do sol toque o solo. A desorientação inicial deu lugar a um estado de torpor hipnótico. Cada movimento exige uma deliberação consciente e dolorosa. Essa crise atinge seu ápice. A mente de Roberto começa a se fragmentar sob o peso do isolamento e da negligência humana que o depositou naquela fenda do mundo. Enquanto a biologia de Roberto colapsa, a operação de resgate atinge uma escala cinematográfica e desesperada. O grupamento de socorro tático, GHOST, expande o raio de busca para áreas que desafiam a lógica do montanhismo convencional. Os socorristas, homens e mulheres treinados para o impossível, enfrentam o inferno verde das encostas sul do maciço. Eles sabem que, após 3 noites de exposição a temperaturas que beiram os 5 graus C e chuvas intermitentes, as chances de encontrar Roberto consciente diminuem a cada minuto. O foco das buscas desloca-se para as linhas de drenagem de água. O instinto humano de buscar o declive em direção aos rios é uma armadilha clássica no Paraná. Os rios que nascem na serra frequentemente terminam em quedas d'água verticais de dezenas de metros. Drones equipados com câmeras térmicas de alta resolução sobrevoam o dossel da floresta, mas a folhagem densa das bromélias e das árvores de grande porte cria um escudo impenetrável. A montanha parece ter decidido que não devolverá o que tomou para si. O clímax psicológico desta tragédia ocorre no silêncio absoluto da 4ª noite. Roberto Farias Tomás atinge o ponto de ruptura. A ausência total de contato humano e a percepção de que sua amiga Tayane Smith seguiu adiante sem olhar para trás geram uma ferida emocional que dói tanto quanto a hipotermia. Em seus momentos de lucidez, ele tenta deixar marcas. Ele quebra galhos, amassa a vegetação e tenta, com as mãos trêmulas, escrever sinais na terra úmida. O instinto de preservação trava uma batalha hercúlea contra a vontade de simplesmente fechar os olhos e deixar o cansaço vencer. A sede é uma agonia constante. A água que ele coleta das folhas carrega parasitas e terra, mas é o único combustível que impede o choque hipovolêmico. Roberto torna-se uma extensão da própria montanha. Sujo, ferido, mas dotado de uma resiliência que assombra os próprios médicos que, à distância, acompanham o caso pela mídia. Na base da montanha, a tensão social explode. A opinião pública, alimentada pelos vídeos que Tayane Smith publicou no início da trilha, exige respostas. O contraste entre a imagem de Roberto vomitando e sofrendo nos registros digitais e a decisão da amiga de abandoná-lo para seguir corredores de montanha torna-se o centro de um debate ético nacional. A Polícia Civil começa a monitorar os desdobramentos, enquanto especialistas em segurança de trilhas apontam que o Pico Paraná não permite erros de julgamento. O ponto de virada da operação de busca acontece quando uma das equipes de solo encontra um vestígio mínimo. Uma marca de deslizamento em uma encosta que não pertence à trilha oficial. É o rastro de alguém que tentou descer pelo caminho mais curto e perigoso.
o comandante da operação redireciona as forças para o vale do rio Cacatu, uma região de difícil acesso onde o terreno despenca em direção à planície litorânea de Antonina. O quinto dia amanhece com uma neblina que parece um sudário sobre a serra. É o momento do tudo ou nada. Os cães farejadores do Ghost demonstram agitação em um setor específico abaixo do paredão da Conquista. O helicóptero Falcão realiza manobras de risco, pairando a poucos metros das copas das árvores para permitir que os observadores vasculhem cada fenda nas rochas. Roberto, neste momento, está quase invisível. Ele mimetizou-se com o ambiente, suas roupas estão cobertas de lama e musgo. Ele ouve o som das hélices, um som que ele já ouviu antes e que o decepcionou, mas desta vez o barulho é persistente. Ele reúne as últimas gramas de energia que seu corpo ainda possui. Ele não consegue gritar. Suas cordas vocais estão secas e atrofiadas. Ele consegue apenas levantar um braço, um movimento lento e trêmulo que atravessa o dossel de uma pequena clareira. O instante do encontro é o ápice de uma jornada de dor. Um dos socorristas, em progressão terrestre, visualiza o vulto humano entre as raízes de uma árvore imensa. O rádio silencia a rede de busca. Mas por um segundo antes de explodir com a frase que o estado inteiro esperava ouvir: vítima localizada, está vivo. Roberto Farias Tomás é encontrado em um estado de exaustão extrema, desidratado e com diversas escoriações, mas seus olhos, ainda que encovados, brilham com o choque de estar novamente diante de outro ser humano. O resgate técnico é uma operação delicada. Devido ao terreno vertical, ele precisa ser extraído por um guincho elétrico do helicóptero, um procedimento chamado de extração por cabo, onde o socorrista desce até ele e ambos são içados para a aeronave. Enquanto o helicóptero sobe, deixando para trás o labirinto de pedras que quase se tornou o túmulo de Roberto, a montanha parece finalmente recuar. A reflexão que este clímax nos impõe atinge o núcleo da nossa natureza social. O ser humano é, por definição, um animal gregário. Nossa maior força não reside nos músculos ou na tecnologia, mas na capacidade de zelar pelo outro. Quando Roberto foi encontrado, ele não apenas sobreviveu à natureza selvagem, ele sobreviveu à falha do contrato social que deveria tê-lo protegido. O Pico Paraná testou os limites físicos de um jovem de 19 anos, mas testou, sobretudo, a fibra moral daqueles que caminharam com ele. A sobrevivência de Roberto é um triunfo da vontade individual contra uma sequência de abandono e negligência. O momento em que ele toca o solo seguro da base não é apenas o fim de um resgate. É o início de um acerto de contas com a realidade de que, na trilha da vida, a única bússola que realmente importa é a empatia. O ponto de virada na história de Roberto Farias Tomás nos ensina que o limiar entre a vida e a morte é frequentemente decidido por detalhes invisíveis. Um gesto, um sinal na terra ou a teimosia de um socorrista que decide caminhar 1 quilômetro a mais. O clímax desta jornada revela a face dupla da humanidade. A frieza de quem deixa para trás e o heroísmo de quem se recusa a desistir da busca.
Roberto sobreviveu ao abismo físico do Pico Paraná, mas o verdadeiro desafio que ele agora enfrenta é processar o abismo emocional de saber que o seu isolamento foi uma escolha alheia. O helicóptero Falcão toca o solo da base da operação com a mesma urgência que um coração que volta a bater. Quando a porta lateral desliza, não é apenas um jovem de 19 anos que desce, mas um espectro de sobrevivência humana. Roberto Farias Tomás apresenta sinais evidentes de desidratação severa, hipotermia induzida pela exposição prolongada e escoriações por todo o corpo, causadas pela vegetação agressiva e pelo atrito constante com as rochas de granito. O contraste entre a sua chegada, cercado por paramédicos e socorristas, e as imagens digitais publicadas por Tayane Smith dias antes, é uma bofetada na percepção pública. O jovem está silencioso, os olhos fixos em um ponto que nenhum dos presentes consegue enxergar. Ele não precisa falar para que a gravidade da sua experiência ecoe através do pátio. O seu silêncio é a crônica mais eloquente do que significa ser deixado à mercê da natureza por alguém que chamava de amiga. A logística hospitalar em Curitiba mobiliza-se imediatamente. Roberto é encaminhado para cuidados intensivos, onde o protocolo de reaquecimento e a estabilização eletrolítica tornam-se a prioridade absoluta. O seu organismo, privado de nutrientes durante 5 dias, está em um estado de crise metabólica. Enquanto médicos estabilizam o seu quadro clínico, a esfera jurídica começa a se mover. O desaparecimento no Pico Paraná transforma-se de uma operação de busca e salvamento em uma investigação formal sobre dever de cuidado e omissão. O depoimento de Roberto, assim que as suas condições físicas permitem, torna-se a peça central de um quebra-cabeça que a sociedade paranaense e os órgãos de segurança pública tentam desesperadamente montar. O foco não é mais a montanha, mas o comportamento que precedeu o abandono. As perguntas tornam-se incisivas. Existe responsabilidade criminal quando se deixa um companheiro sem experiência em uma área de risco extremo. As consequências do resgate reverberam muito além dos corredores do hospital. Tayane Smith, anteriormente protagonista dos vídeos de celebração nas redes sociais, vê a sua imagem pública desintegrar-se. A pressão digital é imediata e impiedosa. O debate sobre a cultura do cancelamento cruza-se com a ética da montanhista. Os especialistas em segurança de trilhas de todo o Brasil usam o caso como um exemplo pedagógico do que não fazer em ambientes selvagens. O abandono de Roberto é rotulado pela maioria da comunidade de trekking como um crime contra a ética de montanhismo. A solidariedade, que deveria ser o pilar de qualquer ascensão, foi substituída por uma lógica utilitarista onde a performance pessoal prevaleceu sobre a vida humana. O legado deste caso é, portanto, a desmistificação da aventura instagramável e a exposição da fragilidade dos vínculos construídos na era da superficialidade digital.
A família de Roberto, exausta e aliviada, prefere manter o foco na recuperação do filho, mas o impacto psicológico do trauma é visível. Roberto não é apenas o jovem que sobreviveu à montanha, ele é o jovem que carregará a marca indelével do abandono. A terapia torna-se uma necessidade constante. Ele precisa processar o fato de que a pessoa em quem depositou a sua confiança, para quem confiou a sua integridade física no cume da montanha, decidiu que o seu ritmo era um obstáculo ao progresso dela. A recuperação física de Roberto é rápida, graças à sua juventude, mas a reconstrução da sua confiança no outro é um processo que não possui um cronograma previsível. A montanha tirou-lhe o corpo, mas o abandono tentou tirar-lhe a crença na humanidade. Enquanto isso, a montanha, em sua imensidão inalterada, continua a atrair novos aventureiros. As autoridades estaduais discutem a implementação de normas mais rígidas para o acesso ao Pico Paraná, incluindo a obrigatoriedade de guias especializados para trilhas de alta complexidade e um controle mais rigoroso de equipamentos básicos de sobrevivência. O caso de Roberto Farias Tomás serve como um catalisador para uma mudança profunda na gestão das áreas de preservação no Paraná. O custo desse aprendizado foi a vida quase perdida de um jovem de 19 anos, um preço que a sociedade julga injustificável. O legado do Pico Paraná, de um local de contemplação e conquista, passa a carregar também a memória do que ocorre quando a tecnologia de comunicação falha e o contrato social entre humanos é rompido. O rescaldo desta tragédia é um lembrete austero sobre a nossa vulnerabilidade. Podemos ter câmeras de última geração, sinal de GPS e acesso a redes sociais, mas quando nos encontramos sozinhos diante da força elementar da Terra, somos reduzidos à nossa condição mais básica, seres dependentes do auxílio alheio. A sobrevivência de Roberto, contra todas as probabilidades biológicas e geográficas, é um triunfo da vontade, mas as sequelas que ele enfrenta são um lembrete persistente de que o resgate físico é apenas a primeira fase de uma jornada de recuperação muito mais longa e complexa. A montanha não é. Esquece, e a justiça social, ainda que lenta, tenta agora dar um nome aos erros que permitiram que esse pesadelo se tornasse realidade. O resgate de Roberto Farias Tomás não marca apenas o fim de uma agonia física, mas o início de um profundo exame de consciência social. A sobrevivência traz consigo a obrigação de confrontar o trauma não apenas do frio e da fome, mas da traição humana. O legado que fica para todos nós é a compreensão de que, quando entramos em ambientes de risco, a nossa maior ferramenta de segurança não é o equipamento que carregamos, mas a integridade ética daqueles que escolhemos para nos acompanhar. A montanha pode ser escalada, mas a confiança, uma vez abandonada no meio da trilha, é muito mais difícil de ser recuperada. O sol, ao atingir novamente o cume do Pico Paraná em março de 2026, encontra uma montanha que não é a mesma de antes. A história de Roberto Farias Tomás deixou marcas profundas na cultura de montanhismo do Brasil,
transformando o PP de um santuário de contemplação solitária em um símbolo de vigilância e responsabilidade coletiva. A extração bem-sucedida de Roberto, após 5 dias de isolamento absoluto, encerrou o capítulo físico da tragédia, mas abriu um debate nacional sobre a mercantilização da aventura e a ética das redes sociais. Hoje, ao olharmos para as encostas da Serra do Ibitiraquiri, vemos não apenas rocha e vegetação, mas um alerta constante. O jovem de 19 anos, que sobreviveu ao impossível, tornou-se o emblema de uma geração que precisa aprender que a montanha não é um cenário de fundo para likes, mas um ecossistema hostil que exige, acima de qualquer habilidade técnica, a lealdade incondicional entre parceiros de jornada. O estado atual do Pico Paraná reflete uma mudança de paradigma. As autoridades, pressionadas pelos eventos de janeiro, implementaram diretrizes muito mais rígidas para o acesso às trilhas de alta montanha. O controle de entrada, a exigência de equipamentos de bivac, o uso obrigatório de sinalizadores GPS e a recomendação, em muitos casos, a exigência de guias certificados para montanhistas iniciantes tornaram-se o novo normal. O abandono de Roberto por Tayane Smith serviu como o catalisador necessário para que o poder público entendesse que a liberdade de acesso à natureza deve ser acompanhada por um dever de segurança. A montanha, antes acessível a qualquer um com um tênis de corrida e um celular, fechou-se um pouco mais para a imprudência, protegendo-se contra aqueles que subestimam sua majestade. A segurança do visitante é agora a prioridade máxima, relegando o ego dos aventureiros ao segundo plano. Paralelamente, a tecnologia que antes falhou, permitindo que o isolamento de Roberto acontecesse enquanto os vídeos da trilha circulavam, hoje está sendo reaproveitada para a prevenção. O uso de aplicativos de rastreamento em tempo real, conectados a bases de dados do Grupamento de Socorro Tático, GHOST, tornou-se comum entre os grupos de trilheiros sérios. O caso de Roberto não terminou em um obituário, mas em um legado de consciência. Ele sobreviveu para contar a sua história e essa história tem salvado vidas. Cada montanhista que hoje verifica a bateria de seu rádio comunicador, checa a previsão do tempo de forma profissional ou recusa-se a deixar um companheiro para trás no meio de uma subida difícil, está, de certa forma, homenageando a resiliência que Roberto demonstrou naquelas noites geladas sob as pedras. O trauma de Roberto, entretanto, permanece como uma cicatriz invisível. A traição da amizade sob o estresse da altitude deixou lições que vão muito além das trilhas. Vivemos em uma época onde a hiperconexão digital esconde, frequentemente, um profundo isolamento emocional. A atitude de deixar alguém para trás porque o seu ritmo de subida é inconveniente. É um reflexo perturbador de uma sociedade que prioriza a eficiência e o resultado em detrimento da vida e do outro.
A sobrevivência de Roberto é um lembrete de que o sucesso verdadeiro não é chegar ao cume mais rápido do que os outros, mas garantir que todos no grupo consigam retornar à base com dignidade e segurança. O caso mudou a forma como encaramos o companheirismo. A montanha é o lugar onde máscaras caem e a verdadeira natureza humana é revelada. Olhando para o futuro, o Pico Paraná continuará a ser um dos desafios mais gratificantes do Brasil, mas a sua relação com a sociedade humana foi permanentemente alterada. A memória do resgate, a indignação com o abandono e o milagre da sobrevivência criaram uma camada adicional de respeito sobre cada grampo de metal fincado naquelas encostas. Aprendemos da maneira mais difícil que a natureza não tem moralidade, mas nós temos. A nossa moralidade é o que nos distingue dos predadores que habitam aquelas matas. E na história de Roberto, foi a vontade humana de buscar e salvar que superou a frieza do esquecimento. O Pico Paraná não é apenas o ponto mais alto do sul. É o marco zero de uma nova era onde a segurança e a empatia devem caminhar juntas, lado a lado, em cada passo da trilha. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, fica claro que a aventura de Roberto Farias Tomás nunca foi apenas sobre escalar uma montanha, mas sobre o quanto estamos dispostos a sacrificar pelos nossos pares quando o ambiente ao redor se torna inóspito. O Pico Paraná continuará lá imutável e grandioso, esperando pelo próximo aventureiro. Mas agora o silêncio da montanha carrega o peso de uma lição inesquecível. Nunca subestime o perigo e, acima de tudo, nunca deixe o seu companheiro para trás. A conclusão desta história nos obriga a olhar para dentro. O Pico Paraná exigiu de Roberto o limite de sua biologia para provar que a vida tem um valor inegociável, mesmo quando outros decidem que ela é um peso. A nossa reflexão final é sobre o compromisso. A aventura só faz sentido se, ao final dela, todos puderem compartilhar o nascer do sol não apenas em uma tela de celular, mas na memória viva daqueles que nos acompanharam. O resgate de Roberto não foi o fim, mas o início de uma vida que ele agora compreende ser um presente arrancado das mãos do esquecimento. Você acredita que a responsabilidade em trilhas de risco deveria ser uma questão jurídica mais severa? Ou que a ética de montanhismo é algo que deve ser ensinado como parte de nossa educação básica? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar mais investigações reais sobre os maiores mistérios e dramas humanos. E não esqueça de clicar no sino para ser notificado sobre o nosso próximo documentário.